Ora, bom dia. Vamos então iniciar aqui a nossa segunda sessão do programa 90 Passos para o Sucesso. Como na primeira sessão foi feita uma abrangência geral do qual era o que nós pretendemos através deste programa, uma explicação de como é que isto vai funcionar e, essencialmente, abordamos, e aqui a ideia foi consciencializar que este programa baseia-se em um conjunto de passos para que a gente, dentro de um período de tempo, atinja um determinado resultado. Hoje vamos abordar o segundo passo, que no fundo tem a ver com atitude, isto é, que tipo de atitude é que nós vamos ter temos que ter para atingir esse determinado resultado, e depois desse tipo de atitude, que tipo de identidade nós vamos construir para nos apresentarmos ao mercado de uma certa forma, com um conjunto de ferramentas, com um conjunto de estratégias, para que o mercado nos conheça e, a partir daí, nós começamos a ter os primeiros resultados com a noção de que tudo isto tem que ser construído. Portanto, hoje, a palavra-chave vai ser atitude, vai ser identidade e vai ser compromisso. E, portanto, com base nestas três palavras, eu vou tentar passar aqui algumas técnicas ou algumas ideias de como é que isto se pode construir e se deve construir. Ora, vamos só aqui passar então. Olha, espera aí. Francisco, retira o som. Eu estou com som, desculpa. Já te retiro. Espera só aqui um bocadinho, que há aqui qualquer coisa que me está a fazer com que eu não consiga ver. Ok. Vocês vão, se calhar, ouvir aqui um ruído de fundo, porque houve aqui, está ali na estrada, alguém que resolveu começar a trabalhar com a máquina pneumática. Não sei se vocês vão ouvir o ruído, mas é lá fora. Portanto, Já vou retirar. eu não posso mandar parar lá fora. Ok. Muito bem. Pronto, vamos então começar. Aqui é a minha apresentação, já toda a gente me conhece. E então, muito bem. Então, ser agente imobiliário, nós temos que escolher e temos que criar aqui duas situações. Primeiro, nós temos que mostrar ao mercado quem é que nós somos. De que forma é que nós vamos atuar e também de que tipo de relação, que tipo de forma, como é que nós nos vamos comunicar com eles. Para quê? Para os atrair. Uma das questões que nós temos, que é a principal preocupação, é como é que nós captamos leads. Seja elas leads para comprar, para vender. Então nós temos sempre a tentação de achar que tudo é feito por nós. Nós fazemos uma parte e depois as coisas acontecem naturalmente. Não. Eu não acredito nisso. Eu nasci para o mercado, para o mundo dos negócios, sem um conjunto de ferramentas tecnológicas que todos hoje nós temos, e, portanto, ainda sou daqueles que acredito que as ferramentas tecnológicas vieram para nos facilitar a vida, mas não vieram para fazer por nós. Então, se nós não construirmos esse tipo de identidade com a atitude correta, nós não vamos conseguir ter resultados. Então, este é aquilo que nós nos vamos propor hoje. O que fazer para que a gente tenha a atitude certa e a identidade que seja perceptível em função daquilo que a gente quer, e como fazer para depois a coisa
lá chegar e a gente ter resultados. E para isso, nada mais, nada menos, como eu pus aqui, vou pôr aqui um videozinho para a gente refletir porque é que há coisas que funcionavam há um tempo e depois deixaram de funcionar, e porque é que nós temos que ter uma mente aberta e a criação da tal nossa identidade única e ter a atitude certa, não estar à espera que a gente vá no rebanho, isto é, como o que os outros fazem, a gente vai fazer também, porque senão vamos entrar num campo em que, em vez de nós nos complementarmos e nos afirmarmos, não, vamos entrar numa guerra em que andamos entre aspas, a gladiarmos por um conjunto de coisas que já toda a gente anda a fazer a mesma coisa e, ao fim e ao cabo, deixamos passar todas as oportunidades que passam ao lado porque nós não estamos atentos a elas. E, portanto, vamos lá ver o vídeo então para nós refletirmos. Muito bem. Já, como devem ter reparado, o filme fala sobre
a forma como é que toda a gente atua. Aqui os macacos poderemos ser nós, as bananas pode ser o mercado e depois também, além das bananas ser o mercado, nós, os 5 macacos, somos aqueles que sempre que a gente vê um colega nosso ou um concorrente ou um parceiro a fazer um negócio que a gente andava, que também andava a seguir, isto é, uma angariação que estava em aberto e que havia 5 que a tinham um vende e os outros levam com uma desilusão. E para que isso não aconteça, o que é que nós vamos fazer? Vamos andar todos a tentar que ninguém venda, que é para, se eu não vendo, os outros também não vão vender, que é para saber se eu vendo. Mas naturalmente, ou quase certeza, isso não vai acontecer. Porque quem vai vender vai ser o dono. E vamos ficar todos os 5 desiludidos e vamos andar todos à pancada. Portanto, esta é a moral da história que eu quero passar aqui com este filme, dos 5 macacos. Isto pode ser visto desta maneira. Agora, a pergunta é assim que eu quero construir a minha carreira? É assim que eu quero viver todos os dias? É à pancada uns com os outros, andarmos todos a gladiarmos pelo mesmo produto, todos a trabalhar achando que andamos numa competição negativa e andamos mais preocupados com o que os outros andam a fazer do que o que eu próprio tenho que fazer para eu me diferenciar no mercado e para que o resultado aconteça? Será que a minha atitude é uma atitude de que eu preocupo muito mais com o que os outros andam a fazer do que aquilo que eu posso dar ao mercado e para que o mercado reconheça o valor que eu lhe vou dar? Será que a minha atitude é eu estar à espera que as angariações que eu coloco, sem saber como é que sem preocupação de como é que eu as faço, porque o único objetivo é ter um CMI, porque esse CMI é que me vai permitir que eu exporte para os portais todos possíveis e imaginários, acreditando eu que se não fizer mais nada, que a venda vai-se fazer e eu vou ficar sentado à espera que a lead caia, e depois a lead cai e eu até nem tenho tempo para ir atender porque tenho mais que fazer e vou atendê-la 3 dias depois, e quando eu vou ligar a pessoa já nem se lembra do que me contactou ou que me pediu o contacto. Tudo isto tem a ver com a atitude, tem a ver com a forma como é que nós nos vamos colocar no mercado. Então, a palavra é exatamente essa, é atitude. E atitude aqui é, o que é que a gente quer ser? Quer ser líder, quer ser empreendedor, quer empreender, quer fazer o que tem que ser feito sem que ninguém tenha que estar sempre a mandá-lo fazer, ou quer ser liderado, quer ser empregado, e é preciso alguém estar sempre a dizer: tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que fazer isto dessa maneira, tens que fazer daquela maneira, tens que te organizar assim, tens que não sei quando. Portanto, nesta atividade, isto não pode acontecer. Porque quem tiver este tipo de atitude vai ficar para trás, mesmo que toda a gente o queira ajudar. Se ele não quiser ser ajudado, se ele não quiser mudar, nada vai acontecer. E quando não acontece nada, leva com a água fria, vai levar tantas vezes com a água fria que vai desistir. E quando desistir, depois vai se queixar. Vai dizer que no imobiliário não se ganha dinheiro, que a EXP, afinal, não lhe deu aquilo que ele prometeu, que tudo isto não funciona, que os portais não funcionam, que o rap não funciona, que o workplace não funciona, que o frame não funciona, que os líderes não funcionam, nada funciona. Porquê? Porque não percebeu onde é que estava metido. E como a Paula disse no programa de acolhimento, é importante nós conhecermos muito bem o modelo de negócio em que estamos metidos, o tipo de ferramentas que temos para nos ajudar, mas também é preciso saber quais são os patamares, quais são os objetivos
que nós temos à nossa disposição para perseguir e para os alcançar. Para depois, a partir daí, conseguirmos ter a atitude certa, termos o compromisso e também pormos em ação um conjunto de práticas que nos vai levar a isso. Então, aqui, na EXP, o primeiro patamar que nós temos que perseguir, nem que seja todos os dias, para que ele seja atingido, e temos que mudar tudo o que temos que mudar para conseguir lá chegar, é o patamar que nós temos a seguir. Qual é? Nós entramos, começamos a construir, ao longo de um ano da nossa entrada, temos que perseguir um patamar que esse é que nos leva ao resultado. O patamar chama-se CAP e como é que ele se faz? Faz-se com 100 mil euros de faturação. Agora, 100 mil euros de faturação significa um conjunto de trabalho. E aqui, eu coloco aqui estes números para que tenhamos a noção da quantidade de trabalho que temos que fazer para chegar aos 100 mil euros. Isto é muito fácil dizer, eu quero ser CAP. Pronto, eu também quero rapidamente ganhar 100 mil euros. A pergunta é, o que é que eu tenho que fazer para lá chegar? Depois tenho que perguntar, e eu vou ganhar os 100 mil? Eu estou preparado? Eu já estou treinado? Eu já tenho tudo? Já estou pronto a conseguir chegar aos 100 mil euros no primeiro ano? A pergunta tem que eu fazer a mim próprio. Sim ou não? Se não estou, não tem problema nenhum. Vou estabelecer uma escada até chegar aos 100 mil euros. Então a escada é aquilo para o qual eu estou preparado. Agora, há uma razão e há um objetivo que, se nós o conseguirmos fazer durante um ano, eu garanto que isto funciona. E então a razão é esta. Eu não acredito, como já sabem, eu não acredito no nosso negócio que não esteja baseado numa carteira de angariações. Pronto. Depois, porque isso vai disputar toda a estratégia e tudo que vai fazer com que o resultado aconteça. Depois, que tipo de angariações eu tenho que fazer? A questão é, como é que eu vou construir uma carteira de angariações? Eu conheço muita gente que, ok, eu tenho que fazer angariações, vou fazer muitas angariações. Quanto mais, melhor. Mais diversificadas, melhor. Mais em regiões diferentes, melhor. Depois a pergunta a seguir é, ok, e como é que eu vou gerir isso? Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Que tipo de ferramentas eu vou utilizar? Como é que eu vou posicionar essas angariações? Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à serra. Para nós não andarmos como os macacos a apanhar água fria, o objetivo é nós treinarmos para ter um conjunto de angariações e construirmos uma carteira de angariações exclusiva. Certo? Agora, a pergunta é, eu estou treinado para isso? Eu já tenho todos os conhecimentos para fazer angariações exclusivas? Eu posso me dar ao luxo de ir para o mercado dizer que só trabalho em exclusivo? Eu já tenho experiência para isso? Pronto. Se tenho, é para aí que nós devemos ir. Não é para o caminho mais fácil, é para aquele que é mais sustentável. Então, se eu já estou treinado, eu não acredito que qualquer profissional consiga trabalhar uma carteira de angariações maior do que 50 angariações em exclusivo. Portanto, primeira questão, dica, para eu chegar a CAP, tenho que construir uma carteira de 50 angariações em exclusivo. Até. Como é que eu a vou construir? É de um dia para o outro? Não, é ao longo do tempo. Certo? Agora, se eu não estou treinado para trabalhar exclusivo só, eu tenho que me treinar. Então, eu vou começar por aquilo que eu sou capaz de fazer. O que é que eu sou capaz de fazer? Angariações. Pronto, então eu vou fazer angariações em aberto, porque aqui é exclusivo para dentro, só que eu tenho que ter uma noção. Para que não apanhe com muitos baldes de água fria, eu tenho que fazer 3 vezes mais. Porquê? Porque no meio do percurso
vai acontecer que a maior parte delas que eu tenho, ou outros macacos vão vendê-las, e portanto eu apanho com o balde de água fria, ou até andamos todos à pancada e nenhum dos macacos vende, e quem vai vender vai ser o proprietário, e nós vamos andar todos à porrada e não conseguimos lá chegar. Portanto, temos que compensar isto com quantidade. Para quê? Para não apanhar muita desilusão e para que a gente consiga sobreviver a essa frustração de forma mais ou menos natural. Agora, as angariações em aberto que eu vou fazer têm uma finalidade. É treinar, é fazê-las com os mesmos critérios para, como se fosse para exclusivo. Agora, não vou puxar tanto a fasquia, porque ainda não tenho uma identidade formada, ainda não tenho uma autoridade que me permita negociar e impor ao cliente que só é exclusivo. Mas, se eu for treinando isto naturalmente, que ao longo do percurso, eu vou conseguir alguns exclusivos. Então, se eu vou conseguir alguns exclusivos, eu vou compensar com os exclusivos, vou começar, o meu foco é construir a carteira de exclusivos, até eu conseguir a tal carteira de 50 angariações. Para quê? Para que o volume de conversão e de promoção que eu vou fazer nas angariações, eu elevo a taxa de conversão em resultados, que é em transações. Então, se eu conseguir isso, vou treinar de forma a que isto que eu tenho aqui à vossa frente se torne natural. E então, eu vou treinar a minha mente, a minha atitude, a forma de trabalhar, com o objetivo de construir uma identidade que me vai levar à autoridade, para que, com a minha taxa de conversão e de resultados, eu consiga, a partir daí, atrair e naturalmente, os clientes quererem trabalhar comigo, porque eu já tenho esse reconhecimento deles. E a partir daí, tudo torna-se muito mais fácil. Portanto, todo isto que eu acabei de dizer, é, no fundo, o objetivo final que nós devemos perseguir. Não é o mais fácil, não é o mais rápido, mas é sim o mais sustentável. E para isto precisamos ter uma estratégia. E a estratégia é esta que eu vou tentar passar hoje lá está, o objetivo de nós termos consciência de que tipo de atitude é que nós temos que ter, como é que nós nos vamos colocar no mercado, como é que nos vamos dar visibilidade, para que depois, naturalmente, as coisas comecem a acontecer. Então, rapidamente, já estou a esticar, tudo baseia-se em quê? Trabalho. Para eu ter uma carteira de 100 angariações, e eu até pus ali 150, que é 100 em aberto mais 50 exclusivo, porque é para depois eu, a partir daí, só trabalhar os exclusivos e naturalmente a coisa acontecer, eu tenho que ter uma carteira de clientes compradores. Eu tenho que ter uma carteira de leads. Então, que tipo de trabalho é que eu tenho que fazer? Quais são os números que eu tenho que fazer diariamente para conseguir esses leads? Eu tenho aqui uns números que são esquisitos, mas estes números são com base no meu primeiro ano de trabalho como agente imobiliário. E eu lembro que naquela altura era tudo muito mais difícil. Eu não tinha experiência, estava com o chapéu de uma marca que não era conhecida e baseava-me em ferramentas de trabalho que era a rua, porque não havia outras. Mas eu considero que se hoje nós tivermos a mesma atitude, porque nós também não temos, muitos de nós não temos experiência, estamos numa marca que não é conhecida e, portanto, se nós fizermos este trabalho com as ferramentas que nós temos hoje e com as condições que nós temos hoje para nos ajudar, isto torna-se muito mais fácil atingir. Então, se nós colocarmos estes números em cima da mesa e tivermos o compromisso de os bater, naturalmente nós vamos conseguir chegar ao objetivo. Então, o primeiro compromisso, que é para cá já. Eu comprometo-me aqui, hoje, até porque, lá está, nada melhor como para ter autoridade, como eu próprio, provar que sou capaz de fazer isto. Comprometo-me aqui que a partir de hoje, durante este percurso,
eu próprio vou fazer este trabalho. E no final, vou-vos apresentar os resultados deste trabalho. E, se lembram da semana passada, há um objetivo, que é no final destas 15 semanas, conseguirmos construir uma carteira de 10 a 15 angariações e de 2 a 3 transações. Certo? Portanto, o meu compromisso é exatamente o mesmo e o desafio é este. Eu vou fazer este trabalho como um principiante, porque na prática vou voltar a esse trabalho para dar o exemplo e para provar que isto funciona. E depois, no final, vou ser julgado por vocês todos e vamos comparar os resultados para quem se comprometer também. Ok? Portanto, este é o compromisso que eu aqui deixo solenemente com todos vocês para eu próprio ir a julgamento e eu próprio sentir a responsabilidade que tenho que provar que tudo isto que eu digo funciona. E espero que vocês façam o mesmo compromisso a vocês próprios. Não preciso fazê-lo solenemente. Mas se o fizerem, garanto-vos que vai ser bom para vós. Portanto, e levem o vosso compromisso e levem-no a sério, porque sei, é com isso que vamos conseguir atingir o sucesso. Ok? Então, para que isso aconteça, lá está, eu vou dividir, eu vou dividir o ano em 4. Porquê? Porque eu acredito que no ramo imobiliário nada acontece de um dia para o outro. E para toda a gente, mais uma vez a mudança, lá está, de mentalidade, para toda a gente, o que estamos habituados é nós falarmos em meses. Isto é, nós queremos receber ao fim do mês. Receber significa ter o resultado. Só que aqui, as médias de conversão, as médias de trabalho que temos que fazer para que o imóvel se consiga vender, são superiores a um mês. Então, para mim, tudo na imobiliária funciona com ciclos de 90 dias. Para quê? Para que sejam números que se possam verificar e que se possam concretizar. Portanto, eu vou dividir o tal objetivo anual em 4. Vocês já viram que ao longo do tempo nós estamos sempre a trabalhar em trimestres. Certo? Toda a economia gere-se e é avaliada por trimestres. Então aqui é a mesma coisa. Então, que tipo de trabalho, isto é, quais são os números que eu tenho que bater durante esse trimestre? E depois, de já saber isto, desta maneira, vou então planear mensalmente o que é que eu tenho que fazer para que, ao fim de 3 meses, eu tenha um determinado resultado, ao fim de 4 ciclos de 90 dias, eu tenho um determinado resultado. Então, se eu souber que eu tenho, por exemplo, fazer 13 angariações por mês, ou 4 exclusivos só, ou então 9 em aberto e 4 exclusivos, ou 13 em aberto, certo? Vai bater ao mesmo. Eu sei a carga de trabalho que eu tenho que usar, eu sei o que é que eu tenho que fazer para que isto lá chegue. E para isso, tudo é gerado a partir da base de dados. Eu sei que tipo de comunicação eu tenho que fazer, eu sei quantas vezes é que eu tenho que fazer por dia, eu sei para quem é que eu tenho que atingir, quantas pessoas tenho que atingir, como ou na rua ou nas ferramentas online. Eu acredito que nós temos que ter várias ferramentas, offline e online. Então, tudo isto tem que ser balanceado e eu tenho que saber o que fazer todos os dias para que atinja isto em termos mensais. E depois, como eu já vos disse na semana passada, nada melhor como eu ter um plano de objetivos a atingir semanalmente. Para quê? Porque se eu monitorizar os meus números semanalmente, se na primeira semana correr pior, eu tenho 3 semanas para recuperar. Se eu só monitorizar os meus números mensalmente, eu tenho o primeiro mês, tenho 2 meses para recuperar. Se eu só monitorizar os meus números trimestralmente, eu também tenho 4, se falhar o primeiro, tenho 3 para recuperar. Mas isto começa a ser crítico. Portanto, o melhor é a gente monitorizar e o compromisso ser nós levarmos um balanço, fazermos um balanço semanal
daquilo que fizemos e daquilo que falta fazer. Na próxima semana tenho que compensar o que não consegui, até me treinar de maneira a que eu consiga, semana a semana, atingir os objetivos. Portanto, um plano de objetivos é feito desta maneira, com este rigor. Para quê? Para que seja simples e fácil eu conseguir, naturalmente, atingir os resultados no final do trimestre e depois no final do ano. Então, se eu já sei construir isto e se eu já me comprometi que vou fazer isto, aconteça o que acontecer, a partir daqui eu já tenho, pelo menos, uma parte resolvida, que é, tenho a atitude de líder, que é a atitude de não ter que andar ninguém a mandar-me fazer. Eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Já tenho um propósito. Já sei porque é que me tenho que levantar todos os dias. A pergunta é fácil atingir, fazer isto? É fácil eu conseguir isto? Lá está, tem a ver com a atitude. É se eu, primeiro, gostar do que faço. E eu tenho que aprender a gostar do que faço. Segundo, se eu quiser mesmo que isto aconteça, se isto for inegociável, portanto, começa-se a tornar fácil. E depois, se eu me acompanhar, se eu me fizer acompanhar com aqueles que já fazem isto de forma natural e que me vão dizer e que me vão ajudar e que me vão acompanhar para que eu consiga compreender, consiga criar ritmo e consiga colocar isto em prática para que seja perceptível na minha zona de posicionamento, pelo mercado onde eu quero atingir, que eu existo, que sistematicamente eu estou em contacto com o mercado, eu estou a oferecer valor ao mercado, eu estou a promover a mim próprio e o meu trabalho ao mercado. E a partir daí, quando isto é feito de forma sistemática, o mercado reage. Pode reagir negativa ou positivamente. O que a gente quer é ter uma atitude correta, ter uma linguagem correta e uma comunicação correta para que eles reajam positivamente. Então, a palavra-chave é: eu tenho que escolher. Eu quero estar à espera que me digam o que eu tenho que fazer ou quero fazer o que tem que ser feito. Portanto, é o quê? Eu quero ser empregado ou quero ser empreendedor. Aqui nesta empresa é feita para empreendedores. É feita para alguém que sabe o que quer, para alguém que é ambicioso, para alguém que se compromete e para alguém que vai assumir a responsabilidade de atingir aquilo que ele próprio pretende, porque a empresa não manda fazer nada a ninguém. A empresa proporciona condições para todos nós fazermos aquilo que queremos. Portanto, esta é a primeira parte. É muito importante nós refletirmos sobre isto, é muito importante nós nos responsabilizarmos e deixarmos de ter um discurso de vítima, ter um discurso de adiamento e termos um discurso de desculpas. Não, temos que assumir a nossa responsabilidade. E é muito importante isso. Então, o que é ser líder? Normalmente, nós achamos que ser líder é mandar, é ser uma pessoa importante, é ter um estatuto, é ser reconhecido, é não sei quanto. Não, não é nada disto. Nada disto. Isso depois vem por acréscimo, quando nós provarmos, lá está, quando nós tivermos autoridade, porque aquilo que dizemos, fazemos. Não, ser líder começa por ser humilde, primeiro. Ser líder é alguém que quer muito, muito, muito conseguir alguma coisa. E que sabe que para ele conseguir isso tem que fazer a sua parte. Então, ser líder é aquele que não está à espera que lhe digam o que é que ele tem que fazer. Ser líder é aquele que não tem medo de desconhecido, não tem medo de aquilo que vem, porque ele quer vencer. E, portanto, para ser vencedor, a gente tem que primeiro vencer a dor. Isto é, tem que sofrer. Sofrer é o quê? É aprender. Aprender o quê? O que a gente ainda não sabe. E pôr em prática. Mais importante, tão importante como aprender, é praticar, treinar. Porque se nós não treinarmos, podemos saber tudo na teoria, mas se não treinarmos, nós não somos capazes de fazer nada. E se não somos capazes de fazer nada, o resultado vai ser igual à soma das partes, que é nada mais nada é nada.
É zero. Portanto, ser líder é uma atitude. Ser líder não é um estatuto. O estatuto vem depois. Mas para agora é a atitude. E, portanto, vamos começar pela atitude. Vamos começar por fazer acontecer. Fazer acontecer o quê? Aquilo que a gente quer. Aqueles resultados. Agora, toda a gente é obrigada a fazer aqueles números que eu ali coloquei? Não. Porquê? Eu não quero. Eu quero ser CAP. Agora, cada um é que tem que dizer o que é que quer ser. E coloca lá o número, o que é que quer ser, e a partir daí a lógica é a mesma. Quanto mais baixo for o número, mais baixo também é a carga de trabalho que tem que fazer. Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é exatamente isso, é atingir aquilo que eu quero, é ser um líder. Se eu quero ser um líder, eu tenho que saber que isto não é fácil. Eu tenho que saber que eu tenho que fazer pela vida. Eu tenho que trabalhar para que isso aconteça, para que eu seja reconhecido no futuro. Então, é nas alturas mais difíceis que nós nos rebelamos, que nós descobrimos as competências que temos, descobrimos até onde é que nós vamos e até a resiliência e a capacidade que nós temos de nos exceder. Então vamos aproveitar esse tempo para nós criarmos a nossa atitude de líderes e não de vítimas. Vamos colocar todos os nossos desafios como oportunidades. O grande desafio de eu mudar o paradigma e de aumentar aqui a fasquia do nível de exigência do meu trabalho é a grande oportunidade de eu me revelar como um grande líder. Porquê? Porque vou descobrir competências, vou descobrir até coisas que eu tenho dentro de mim que ainda não consegui pôr em prática e não consegui perceber se eu tenho esse tipo de competência ou não. Então, quando nós estamos e levamos e colocamos o grau de dificuldade maior, quando nós nos colocamos numa posição de darmos para fora, isto é, dar visibilidade a nós próprios, a partir daí nós vamos começar a exceder e vamos começar a ter uma atitude, porque vamos começar a ser vistos pelos outros e a gente, quando nada melhor como a gente para se exceder é nós mostrarmos aos outros e dizermos aos outros o que é que queremos, para eles nos julgar, e então nós, a partir daí, temos responsabilidade e queremos atingi-los, e aí o grau de compromisso aumenta. Portanto, para eu ser um grande líder, não é preciso eu ser um expert na matéria, não é preciso eu ser o melhor de todos, não é preciso eu ter atitudes de patrão, mas sim o que é preciso é eu ser uma grande pessoa, é eu ser humilde, trabalhador, é eu ser ensinável, é eu não ter medo, é eu colocar em prática aquilo que me ensinam e aquilo que eu aprendo diariamente. Ação. Isso é que é ser líder. Eu conheço muitas pessoas que são grandes profissionais, mas que não conseguem sair e não são grandes líderes. Porquê? Porque não trabalharam este tipo de atitude. E são arrogantes, egocêntricos, muitas das vezes até são aqueles que começam a dar pancada aos outros porque acham que aquilo é deles, que aquela zona é deles, que aqueles imóveis são deles, que aqueles clientes são deles, certo? E, portanto, a partir daí entramos num ciclo que é um ciclo de negatividade e não é isso que nós queremos. Nós temos que ser desprendidos, temos que achar que o meu resultado é a consequência do meu trabalho. Os meus clientes não são meus, não são de ninguém. São aqueles que eu estou ao serviço, que eu vou dar o meu melhor, e depois eles próprios é que vão escolher se me querem a mim ou não. E eu ainda tenho o direito também de impor condições ou de negociar condições. Portanto, não tenho que estar disposto a trabalhar com toda a gente. Nem preciso de que toda a gente queira trabalhar comigo. Eu só preciso que alguns queiram trabalhar comigo, alguns queiram me dar a oportunidade e alguns acreditem em mim numa fase inicial. Porque depois o resto, tudo se compõe com base na nossa atitude que nós vamos impor, com a nossa identidade
para depois ganharmos a nossa autoridade lá na frente. Então, hoje, o que é que eu tenho que fazer? Decidir o que é que eu quero ser. Se eu quero ser o melhor, certo? Então eu tenho que ter um plano para ser o melhor. Tenho que ter a atitude para ser o melhor. Tenho que ter uma estratégia para ser o melhor. Ou eu escolho ser o melhor. Eu acho que escolher é melhor do que querer. Eu acho que toda a gente quer ser o melhor. Agora, há muita gente, quando a gente lhe diz o que é que ele tem que fazer ou o que é que ele deve fazer para ser o melhor, ele já não quer. Isto é? Ele diz, não, se é assim eu já não quero, porque isso é contra os meus princípios. Isso não vale a pena o esforço. Portanto, então eu tenho que escolher o ser melhor. Ou então, ainda mais, ou levar a fasquia mais para cima, que é, eu comprometo-me em ser o melhor. Certo? E se repararem, tudo isto tem a ver com a atitude. Eu posso querer, mas se eu não fizer nada, não vai acontecer. Eu até posso escolher, já é mais do que querer, já tenho mais consciência. Só que, mais uma vez, se eu depois não for consistente, não for comprometido, se não fizer de forma regular tudo o que tem que fazer, o que é que vai acontecer? Poderá acontecer fracasso. Agora, se eu me comprometer todos os dias em que eu vou ser o melhor, se eu der tudo do meu melhor todos os dias, se eu fizer tudo o que tenho que fazer todos os dias, se eu cumprir religiosamente tudo o que eu tenho que fazer todos os dias, aí com certeza que a opção vai ser eu vou ser o melhor, dura o tempo que demorar, chega o tempo que demorar, mas isso vai acontecer. E então o caminho vai se tornar simples, porque eu deixo de me preocupar com os números, mas sim preocupar-me com o trabalho. E depois, naturalmente, quando eu for fechar a semana, vou ver que se calhar até excedi os números, porque eu diariamente preocupei-me naquilo que eu estou a fazer no meu dia a dia. Então, todo o resultado é consequência do nosso trabalho, é consequência do nosso compromisso, é consequência daquilo que nós nos comprometemos a fazer. Então, como é que nós vamos fazer isto? Primeiro, trabalhar em nós próprios. Trabalhar em nós próprios é nós, lá está, tornarmos atrativos. Então nós vamos ter que saber comunicar melhor. E comunicar melhor não é o teu discurso muito fluente, não é o teu discurso muito poético, não é o teu discurso muito rebuscado. Não. É ter capacidade de, primeiro, ser entusiasmado, pessoa entusiasmada e entusiasmar as pessoas. Isto é, acreditar mais nos clientes do que eles próprios. Depois, sermos positivos. Isto é, deixarmos de andar a falar dos problemas, falar de oportunidades, deixar de andar a contagiar-nos com o mercado. O mercado é este ou é aquele. Não. Vamos falar sobre o que é que eu vou dar ao mercado e o que é que as oportunidades que o mercado tem para nós explorarmos. Também mostrarmos rigor e ser profissional quando nós estamos a trabalhar com o cliente. Ser rigoroso significa, primeiro, escrever tudo o que diz, certo? Isto é, se eu estou a dizer a um cliente, olha, o meu serviço é este, eu devo-lhe apresentar por escrito esse compromisso. Está? Olha, eu estou disposto a fazer isto, desta maneira, isto está. Pronto, então eu vou-lhe entregar aqui um documento em que comprova que eu disse isto, eu vou fazer isto, para quê? Para que eu possa ser avaliado. E para que depois, lá está, o meu cliente, naturalmente, me reconheça como profissional diferente dos outros, certo? Porque se eu não fizer isso, é mais do mesmo. É eu prometer e ele não ouve nada. Porque ele vai dizer, olha, este gajo é mais um outro. Vem para aqui dizer que tem montes de clientes, que vai fazer e que acontecer, mas no final não acontece nada. Não vai fazer nada, vai fazer tanto como os outros. E isso vira-se contra nós. Depois também, sermos criativos. E criativo significa não é inventar, não. É nós próprios passarmos a mensagem de forma a que seja audível, que vá ao encontro das expectativas do cliente, que responda às necessidades do cliente no tempo em que o cliente precisa ou quer que as coisas funcionem. Portanto, isso é ser criativo, ter soluções criativas, ter ideias novas, formas novas de fazer, soluções, está sempre a procurar soluções. Ok, eu meti o imóvel no portal no Idealista.
mas numa semana o Idealista não deu lead nenhuma. Em vez de me queixar do Idealista, o que é que eu tenho que fazer para melhorar o posicionamento do imóvel no Idealista? Ou, ok, no Idealista não funciona, vou fazer de outra maneira. Qual é o mercado? O mercado é um mercado de proximidade? Então, eu vou fazer um flyer, vou fazer uma folha de montra, vou fazer uma coisa qualquer e vou distribuir aqui por toda a zona para ver se capta interessado. Não, mas o imóvel é para um nicho específico. Então, pronto, vou criar uma landing page, vou criar um flyer atrativo e vou enviar para quem? Para a minha rede de parceiros, para a minha rede de contactos desse mercado. Vou promover junto dos meus colegas dentro da XP e fora da XP para que eles vejam se eles conseguem me ajudar a vender o imóvel. Tudo isto são ideias de soluções criativas, ideias novas, em vez de estarmos a pensar no problema. Que o problema é, eu meti no Idealista e o Idealista não deu nenhuma lead. Eu tenho um imóvel no imóvel virtual e aquilo não funciona. Eu meti lá na Liz Lovely e diz que vai para não sei quantos portais, mas eu não recebo leads nenhumas. Certo? Portanto, não, ao contrário. Nós é que temos essas ferramentas todas, mas temos que pô-las a funcionar. Se elas não funcionarem, temos que arranjar outras, temos que ser criativos. E depois, outra questão muito importante é sermos humildes. Humildes para nós termos sempre a capacidade de avaliar o que nós fazemos e não nos pôr em bicos de pés. Humildes para estarmos sempre prontos a ouvir quem tem mais experiência, ouvir as partilhas dos outros e tirar delas o melhor para a gente melhorar os nossos processos. A humildade aqui não é uma fraqueza, como na vida. Toda a gente acha que ser humilde significa ser totó. Significa ser alguém que não é perspicaz. Não. Humildade aqui é grandeza. É a nossa grande força. Porquê? Porque nós estamos sempre atentos aos outros, não julgamos os outros, deixamos que nos julguem a nós e aprendemos com os outros as melhores práticas deles para nós podermos melhorar a nossa e colocar no nosso processo essa forma. Portanto, isto são princípios básicos que nós temos que pensar como é que nós vamos construir a nossa identidade, como é que nós vamos nos posicionar no mercado, como é que eu quero ser conhecido como profissional, como é que eu quero que as pessoas me reconheçam como profissional. Mais um, igual aos outros, ou mais um, ou um, diferente dos outros. E isso depois vai ser avaliado nos resultados. Se nós fizermos isto de forma cuidada, de forma simples, isto é perceptível e passa para o mercado. Ora, como é que nós vamos fazer isto? Vamos fazer isto com tempo, trabalho e estratégia. Portanto, nós sabemos exatamente o que é que queremos. Sabemos exatamente como é que vamos atuar. E agora vamos entrar em ação. Então, entrar em ação significa falar com pessoas, significa trabalhar na zona, significa andar na zona e fazer a nossa vida lá. E depois, a partir daí, as coisas vão começar a acontecer. Portanto, números daquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que falar com quantas pessoas por dia? Tenho que falar e tenho que dar. Eu tenho que fazer posicionamento quanto tempo na minha zona por dia? Tenho que fazer. Tenho que realizar estudos de mercado. Quantos é que eu tenho que fazer? Diariamente. Quantas referências eu tenho que obter ou contactos é que eu tenho que obter por dia? E como é que eu vou fazer isto? Certo? Portanto, diariamente eu saber como é que eu vou fazer e depois fazer. Não ir para casa sem ter feito isto. Isto é importante. Depois disto, nós fizermos diariamente isto, vai começar a surgir os primeiros resultados, são as primeiras leads. Depois, o que é que faz? Quando eu tiver as primeiras leads, já tenho outro trabalho, que é qualificar as leads, selecionar, resistar as leads. Onde? No rap. Se nós fizermos isto diariamente, não acumulamos trabalho. E temos isto tudo controlado. Como é que nós vamos selecionar? Como é que nós vamos resistir isto? Ora, o rap está já organizado,
e diz-nos como é que a gente faz. Tem lá uma ficha para clientes compradores, tem lá uma ficha para clientes vendedores, tem lá tudo isto onde a gente pode colocar tudo. E, portanto, nós se registarmos tudo ao longo do tempo, nós vamos tentar a construir aqui a nossa carteira, quer seja de clientes compradores, quer seja de angariações ao longo do tempo. Depois, a partir daí, o que é que temos que fazer a seguir? Ter formas de o fazer de forma diferenciada. Temos um guião, aprendermos a falar, aprendemos a ter um script próprio, certo? Não é aprendermos ou fazermos o script dos outros, não é. Termos a nossa forma própria de falar, de comunicar de forma natural, treinar isso. E a partir daí torna-se natural. Portanto, quando nós podemos olhar para alguns exemplos de quem já tem mais experiência e depois fazemos o próprio nosso. Nós temos que ter uma linguagem técnica, uma linguagem profissional. Para quê? Para criarmos a tal identidade de profissional. E, portanto, é muito importante termos isso em conta. Aqui vou passar alguns exemplos de como esses guiões podem ser feitos. Todo este material eu vou disponibilizar para que depois cada um siga o seu caminho e cada um saiba como fazer de maneira a ser simples e assertivo. Portanto, aqui há alguns guiões de como entregar um cartão, como fazer o levantamento de zona, algumas dicas de como realizar inquéritos. É uma das coisas que eu não vejo ninguém a fazer hoje. É uma das coisas que eu vou fazer muito neste período, que é organizar os sítios onde tenha muita gente, onde eu vou, na rua, em contacto direto, fazer inquéritos. Para quê? Precisamente para, no mesma coisa, ter três coisas ao mesmo tempo, que é, primeiro, avaliar o mercado, através de inquérito. Segundo, ele me conhecer e eu poder-lhe dar um cartão meu de forma assertiva. E terceiro, ficar com o contacto dele. Portanto, isto é um trabalho que eu acredito muito que se nós fizermos isto uma vez por semana, durante 2 ou 3 horas por semana, à porta da igreja, numa feira, à porta de um supermercado, na rua, na praia, seja onde for, se nós nos posicionarmos lá desta maneira, identificados e a fazer isto, nós, ao fim de 2 ou 3 horas, temos uma dúzia, 2 dúzias de inquéritos e, com um bocado de sorte, dessas dúzias de inquéritos, temos 3 ou 4 pessoas a dizer que precisam de vender a casa e temos mais meia dúzia a dizer que precisa de arrendar uma casa ou conhece alguém que precisa. Portanto, isto é uma forma de nós construirmos a nossa base. Olhem para isto com olhos de ver e não tenham medo, não tenham vergonha, porque quem tem vergonha passa mal. Nós temos que ir para fora, sair para fora da casca, dar-nos a conhecer, temos coragem de fazer o que os outros não fazem. E depois, lá está, tudo isto baseia-se no meu compromisso. E o meu compromisso é conseguir atingir aquilo. Eu vou fazer de uma determinada maneira para verificar se aquilo funciona. Portanto, se eu me comprometer, o que é que vai acontecer? No mínimo, mesmo que corra tudo mal, eu vou chegar ao final do ano, do meu primeiro ano, com uma carteira de 50 angariações, 10 transações, 25 mil euros faturados. Certo? Este é o objetivo. É trabalhar para CAP para garantir o objetivo mínimo. Eu, no sábado, para quem, na reunião, disse que nós devíamos de ter um compromisso para atingir o objetivo mínimo. O objetivo mínimo é este. Eu considero que na atividade imobiliária, quem não fizer isto no primeiro ano, não conseguir 25 mil euros, dificilmente resiste ao segundo ano. Porquê? Porque a nossa atividade requer estabilidade emocional, requer estabilidade financeira e requer que nós não tenhamos condições para, de forma estável, não estamos preocupados com o dia da manhã, porque não acontece nada amanhã. Como vocês veem, isto acontece de ciclos de 90 dias. E então, nós temos que ter essa estabilidade.
construir essa estabilidade é no primeiro ano conseguirmos atingir 25 mil euros. Até aqui eu estive a falar de como chegar aos 100 mil euros. Tipo de trabalho. E parto do princípio que, lá está, nós fizermos aquele trabalho, mesmo que corra mal, mesmo que a gente não tenha todas as condições, todas as habilidades, toda a experiência, para chegarmos às tais, aos 100 mil euros, que não é necessário a gente pôr isso como fasquia inegociável no primeiro ano, vamos criar a escada. Se eu no primeiro ano conseguir, fazendo aquele trabalho, conseguir chegar aos 25, naturalmente no segundo ano, eu posso pôr a fasquia para chegar aos 50. Certo? E se calhar se eu fizer 2 vezes 25, isto é, primeiro ano 25, o segundo ano 50, que é 2 vezes 25, se calhar no terceiro ano eu estou treinado, é natural, eu tenho a atitude certa, eu tenho a identidade certa, tenho a autoridade para que a partir daí eu consiga chegar ao terceiro ano aos 100 mil euros, a ser cap. Certo? Portanto, este era o objetivo. É nós trabalharmos para conseguirmos o objetivo inicial da XP, que é chegarmos a cap, mas sabermos que nós, se fizermos isso, naturalmente, nós vamos atingir aquilo que nos garante sobreviver e garante que no próximo ano já consigamos estar treinados, ter já um conjunto de hábitos, um conjunto de rotinas que nos permita nós, no próximo ano, alavancarmos e pormos a fasquia no patamar superior e depois por aí acima até chegarmos então ao grande objetivo, que é todos nós, que é durante um ano nós conseguimos chegar ao patamar elevado de cap, que é o tal patamar que nos vai permitir ter autoridade e ter estatuto de líder. Certo? Portanto, este foi o pensamento, é a forma como eu, de forma prática, quis tentar passar para que todos tenhamos a noção do que é que temos que fazer. E eu próprio vou fazer isto. E desafio-vos a todos a que vocês coloquem num papel esse compromisso, façam o vosso compromisso desta maneira e depois, semanalmente, monitorizem os resultados. Se numa semana não atingiram, tentem compensar na próxima, para que cheguemos ao fim do mês com os números batidos, para que chegamos ao fim do trimestre com os números acertados e com certeza que este número final, no final do ano, vai acontecer para todos. E o final do ano é dezembro, não é o final daqui a um ano, não. É dezembro de 2023. Temos 6 meses para fazer isto. Se fizermos isto para chegarmos a 100, temos 6 meses para tudo correr mal e nós conseguirmos atingir este resultado. Então, em conclusão, tudo começa pelo início. Então, tudo depende de nós. Se nós quisermos mesmo muito atingir um determinado resultado, nós vamos encontrar a forma de o fazer. A minha fórmula, aquilo que eu aconselho, está aqui. A fórmula está aí. Agora, cada um vai encontrar a sua de maneira a atingir aquilo que quer. Porquê? Porque, como eu disse a semana passada, não há forma da gente aqui ter resultados. Não há forma da gente chegar lá se não tivermos estas 3 questões bem metidas na nossa cabeça. Para nós vendermos, temos que ter material. Isto não é diferente de qualquer loja. Para uma coisa, um homem que monta um café tem que ter um estoque de café, certo? Um supermercado, quando abre a porta, tem que ter as prateleiras cheias. Estoque. Então nós, quando abrimos a nossa porta, isto é, quando somos angariadores imobiliários, e eu lembro que, mesmo legalmente, nós somos reconhecidos como angariadores imobiliários, não como vendedores, não como comerciais, não como consultores, não como aquelas palavras todas que nós arranjamos, sim como angariadores. A palavra angariador, estão a ver? Angariação. Angariação de quê? Angariação de material para pôr em estoque, para depois
também podemos angariar clientes quando eles entrarem na loja. O que é a nossa loja? Somos nós, certo? É a nossa identidade, é a nossa visibilidade, é aquilo que nós passamos para fora, aquilo que nós comunicamos. Eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu tenho este imóvel, eu tenho aquele, eu mostro no meu site o meu estoque, a minha prateleira, eu mostro nas minhas redes sociais os meus produtos, certo? Mas eu tenho que ter, certo? Então, quando eu tenho contactos e tenho produto, o que é que vai acontecer? Eu vou vender, certo? Se eu não tiver, não vou vender. Se não vender, não vou ter resultados, certo? Agora, nós não queremos é que as coisas caiam do céu, porque isso não vai acontecer. Então, se nós não fizermos isto, nós não vamos ter. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer para ter. Vamos nos organizar para ter contactos, para podermos ter estoque. Vamos organizar-nos para nós conhecermos o mercado, para podermos ter contactos, para ter estoque. E vamos nós próprios, vamos conhecer e qualificar os nossos contactos para nós podermos converter esses contactos, quer seja em angariações, quer seja em transações. Portanto, se nós não conhecermos isto, se não fizermos isto, não vamos ter nada. Vamos ter zero, vamos ter ilusão, certo? Então, vamos construir isto de forma séria. Eu pergunto muitas vezes a muitos de vocês, vocês já têm uma base de dados organizada, têm um CRM organizado, com os vossos contactos devidamente qualificados, para poder comunicar com eles, para poder estar sempre sistematicamente com um programa de seguimento, a maioria das respostas que eu ouço é dizer ainda não. Então estou à espera de quê? Ninguém vai fazer por vós, certo? Então, para finalizar, este é o grande inimigo. É ainda não. Não, temos de deixar de ser ainda não, para ser agora sim. Já tenho isto tudo organizado e já estou pronto para começar a comunicar. Como toda a gente sabe, vocês sabem, nós, líderes, estamos a trabalhar todos os dias para criar as condições de termos uma equipa de suporte para depois podermos ter um programa de comunicação onde tudo isto vai se verificar, tudo isto vai se exteriorizar, não é? Com imagem, com atitude, tal. Mas se isso não tiver as bases construídas, se não tivermos tudo isto organizado, nada vai funcionar, certo? O compromisso é fazer, ok, mas temos que organizar. Organizar não significa ter uma base de dados muito grande, não, significa ter uma base de dados organizada. Quando eu tiver 2 clientes, duas leads, já tenho uma base de dados. Vou comunicar para as 2. Quando eu tiver 20, já tenho uma base de dados organizada. É só acrescentar, porque elas já estão construídas. A Paula, no primeiro programa, partilhou com todos folhas de Excel para que isto seja organizado. Agora, a pergunta é, já organizaram? Já começaram a trabalhar? Sim, ótimo. Então vamos ao próximo passo. Ainda não. Estou à espera de quê? Sem isso, nada vai acontecer. Então, a disciplina é aquilo que nós temos que ter em mente. Temos que ser disciplinados e temos que fazer o que nos comprometemos. O nosso compromisso é fazer, então vamos fazer e vamos pôr isso em prática. Para quê? Para nós cumprirmos aquilo que planeamos. Quando nós cumprimos aquilo que planeamos, nós podemos dormir descansados. Podemos ter a consciência tranquila, podemos nos sentir realizados, podemos nos sentir de consciência aliviada, que naturalmente as coisas vão acontecer e não precisamos andar com preocupações. Portanto, era isto que eu queria passar hoje e espero que isto seja um momento de reflexão, um momento de alinhamento e um momento de ter tudo já preparado para entrarmos em ação. A ação é começarmos a pôr as mãos na massa a sério, é começarmos a produzir a sério. E, portanto, na próxima semana vamos então começar a pôr as mãos na massa para produzirmos a sério e para começarmos a criar as bases de como é que vamos criar essa estratégia para chegarmos ao final do ano com uma carteira mínima
de 10 a 15 angariações, em exclusivo, e com um conjunto de uma carteira mínima de leads compradoras devidamente qualificadas, devidamente já trabalhadas, para nos permitir fazer pelo menos, pelo menos de 2 a 3 transações. Da minha parte é tudo. Muito obrigado e se a Paula quiser dizer alguma coisa. Obrigada, David. Sim, isto veio dar aqui muitos inputs para as pessoas perceberem que se eu quero atingir determinado objetivo, quais são as tarefas que de facto eu tenho que ter, e uma das coisas que para mim eu considero das mais importantes é o escrever, é escrever o compromisso e é avaliá-lo semanalmente, corrigir alguma coisa se tiver que corrigir, para que se alguma coisa não correr menos bem, nós ainda temos tempo para a ultrapassar. A comunicação é importante o produto, porque sem produto nós não temos nada para apresentar. É muito importante assumir os compromissos daquilo que dizemos aos clientes. Se dizemos, temos que fazer mesmo, isso sem dúvida, porque senão é um descrédito total. E acho que sim, David, vamos em frente, estamos aqui juntos nisto para melhorar e dar também a conhecer como lá chegar, que isso também é importante, dar uma orientação a quem está junto de nós darmos essa orientação e depois cada um vai ter que seguir o seu caminho, não é? Mas pelo menos dar uma orientação é muito importante. Da Obrigada. minha parte e da minha parte, resta-me fazer o desafio à Paula, que é, eu já me comprometi no início, e o desafio que é para que nós podermos ter autoridade, é desafiar a Paula a fazer também um plano, e no final, para dar o exemplo, nós os dois vamos mostrar o nosso plano para que eles percebam que se aquilo que nós dizemos e se nós desfazemos, eles também podem fazer. Portanto, esse é o grande desafio. Está feito o desafio. Obrigada, Ora, David. muito bem. Obrigado. Por hoje é tudo e vemo-nos na próxima semana, no próximo então, aí vamos começar a falar sobre como construir e os passos a ter para começarmos a fazer uma angariação exclusiva. Um abraço a todos e até à próxima semana. Obrigada.